Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos? Vamos estudar na aula de hoje o sétimo mandamento e o respeito à família. A leitura bíblica da semana está em Êxodo 20, 14. Então vamos continuar aí a nossa série de estudos. Na semana passada, apenas para relembrar o que a gente viu, nós vimos o sexto mandamento, considerações sobre esse mandamento e o que esse mandamento, o sexto mandamento, nos proíbe de fazer. Na aula de hoje, o que a gente vai ver? Nós vamos ver qual é o sétimo mandamento, por que adulterar é um pecado e o que esse mandamento nos ensina. Tá? Então a gente vai começar a ver aí na aula de hoje e vai continuar na aula da próxima semana. Para a gente iniciar, vamos aprender então qual é o sétimo mandamento. Qual é o sétimo mandamento? O sétimo mandamento está lá em Êxodo 20, 14, e é o mandamento que nos diz o seguinte: não adulterarás. Vamos repetir comigo? Não adulterarás. Tá legal, pessoal? Esse é o sétimo mandamento, que assim como o sexto mandamento, é enxuto em termos de palavras, em termos de letras, mas traz consigo implicações para toda a vida, traz consigo implicações, ensinamentos para toda a nossa vida. Tá? Esse mandamento, embora enxuto, deve ser um ponto de atenção para nós, não apenas hoje, não apenas hoje, amanhã, mas durante toda a vida a gente deve levar em consideração aí os ensinamentos deste mandamento, tá? Assim como os demais. Tá legal, pessoal? Esse é o sétimo mandamento. E para a gente poder contextualizar, pessoal, a lição traz para a gente uma noção sobre o casamento. Quando Deus criou Adão e Eva, havia um plano, havia um propósito para eles acerca da união dos dois, acerca do casamento. Eles deveriam viver juntos e formar uma família, sendo fiéis um ao outro para sempre. Tá? Então, formar uma família, ter filhos, se multiplicar, com essa palavrinha aí, né? Fiéis, muito importante para a gente, né? A questão de fidelidade. Então, deveria ser, era esse o propósito. O propósito não mudou para os dias de hoje. Nós, com o nosso casamento, nós devemos viver juntos, nos formar uma família, sermos fiéis um ao outro para sempre. Mas, tem sempre um mas, né, pessoal? Mas nossos corações pecadores querem fazer diferente. Nós, pecadores, queremos de algum jeito, né, o pecado que está em nós quer de algum jeito fazer e contra o estabelecido por Deus, tá? Então nós queremos muitas vezes, primeiro, nem casar, né? Muita gente aí hoje em dia, não quero nem casar, vou só namorar, vou só viver sem compromisso, tá? O que é errado, né? Você viver aí com uma pessoa sem ter esse compromisso, o casamento em si, né? E ao mesmo tempo tem gente que se casa, tá? Se casa sem o devido preparo, sem o devido crescimento, a maturação aí espiritual, se casa de qualquer jeito e a pessoa não separa, né? Separa, abandona a família. A gente tem muito caso disso no Brasil. Abandona a família, desaparece e não tem, justamente o tema da nossa lição, né? Um respeito pela família. Adultera e esquece que tem família, esquece que tem compromisso. Tá, pessoal? E isso, obviamente, vem da nossa tendência ao pecado, tá? Um pecado contra Deus. E por que adulterar, então, é um pecado? Né? Então, por que a Bíblia ela nos alerta sobre esse pecado? Esse mandamento traz consigo esse ponto, né, é um mandamento mesmo, é um imperativo. Não adulterarás. Por que adulterar é um pecado? Primeiro lugar, a lição traz para nós que porque o casamento é um pacto em que devemos ser fiéis. Então, o casamento é um pacto em que nós devemos ser fiéis. Vocês lembram que um pacto é um acordo em que prometemos ser fiéis? Vocês lembram disso? Vocês já assistiram a um casamento, a uma cerimônia, uma celebração
aí de um casamento? Acredito que todos vocês já assistiram, tá? Já foram com os pais de vocês a um casamento. Se não foram, se não conhecem um casamento, pelo menos em filmes, em algum programa de televisão, vocês já devem ter visto, acompanhado aí um casamento. No casamento acontece então um pacto, uma promessa aí em que os noivos, né, prometem ser fiéis. No casamento acontece uma aliança que deve durar para sempre. A aliança, né, o símbolo, a aliança é justamente essa representação, uma aliança, um pacto que não tem fim, tá? Que deve durar para sempre. Esse é o propósito do casamento. Quando uma pessoa é infiel, ou seja, quando essa pessoa ela adultera, né? Então vamos entender aí o adultério como uma questão da infidelidade, né? Num primeiro momento. Quando a pessoa ela é infiel, ela está sendo infiel aí ao seu marido ou à sua esposa, tá? Ela está sendo infiel, mas também ela está sendo infiel para com Deus, porque ele foi testemunha das promessas feitas. Então, quando a gente está pecando, esse pecado aí do adultério está sendo um pecado contra Deus, porque Deus aí foi testemunha das promessas feitas durante o momento ali da celebração, da cerimônia e também durante toda a vida do casal, né? Então, o casamento é um pacto em que nós devemos ser fiéis e a violação desse pacto é um pecado. Na Bíblia, o casamento muitas vezes é comparado ao pacto de Deus com seu povo e a aliança entre Cristo e sua igreja. A gente pode ver alguns textos relacionados a isso. Se a gente ler em Malaquias 2, de 10 a 16, por exemplo, a gente pode encontrar uma comparação como essas. E nesse sentido, tá, a gente pode entender também que Deus odeia o pecado do adultério. O adultério é comparável à idolatria. Então, isso daí é uma coisa muito grave, tá? Então, o adultério é algo muito grave para o ser humano, no nosso contexto, tá? No nosso contexto cristão, o adultério é algo muito grave. É comparável aí na Bíblia à idolatria, tá, pessoal? Então, por isso é considerado um pecado. Um outro motivo pelo qual é considerado um pecado é porque Deus nos comprou para sermos santos como Deus é santo. Então, Deus nos comprou, tá? A um preço que nós nunca saberemos, né? Nós não sabemos aí o preço, nós mal conseguimos mensurar aí o peso dos nossos pecados, nós pecadores aí a nossa vida toda, tá? Pecadores, Deus nos comprou e nos comprou para sermos santos como Deus é santo. Deus é santo. Assim como um pontinho de tinta mancha para sempre uma roupa branca, o adultério deixa uma mancha nos corações. Então, se a gente derrubar uma gotinha de tinta numa roupa inteiramente branca, vai haver uma mancha que vai ficar lá, né? Não vai ser fácil de tirar aquela mancha. Então aquela roupa, né, que era branquinha, vai estar manchada. O adultério, da mesma maneira, né, sendo um pecado, deixa uma mancha nos corações. Deixa uma mancha nos corações do casal, da família como um todo, tá? E é um pecado, obviamente, aí contra Deus. Se somos crentes, a Bíblia ensina a sermos santos, porque Deus é santo, né? A gente tem que ser santo, o significado da palavra santo tem a ver com o significado da palavra, tem a ver com separação. Então nós devemos separar a nossa vida para Deus, nós devemos santificar a nossa vida. E nesse sentido, nós devemos evitar, com toda a certeza, manchar, né, nessa ilustração, manchar aí a nossa roupa que é branquinha. Nós devemos evitar ao máximo cometer os pecados. Obviamente, nós somos pecadores, nós carecemos da graça de Deus. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, mas nós estamos aqui nesse mundo, nós devemos evitar ao máximo pecar.
Tudo bem, pessoal? Nós não podemos fazer o que nós queremos com nossos corpos, tá? Nós devemos ser santos. A Bíblia nos ensina que nós somos templos do Espírito Santo. Então, nós somos como se fosse uma casa para Deus e Ele não aceita morar em uma casa suja ou manchada pelo pecado. Tá? Ele não aceita morar em uma casa suja ou manchada pelo pecado. É óbvio, novamente, que Cristo morreu, tá? Em favor de nós, perdoando assim os nossos pecados. Mas nós devemos aí ter esse ponto de atenção durante toda a nossa vida. Não é porque nós somos crentes que Cristo morreu em favor de nós que nós devemos aí sair pecando à torta e direito. Pelo contrário, é aí que a gente deve separar mais a nossa vida, santificar mais a nossa vida, levando em consideração esse fato, levando em consideração que Deus, gracioso e bondoso, enviou Cristo Jesus para morrer em favor aí de nós, perdoando assim os nossos pecados. Vamos ler junto Coríntios 6, de 15 a 20, né? Um trecho aí retirado desses versículos. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tá? Então, aí, corroborando, né, dando força ao que a gente falou anteriormente. Tudo bem, pessoal? Então, o que o sétimo mandamento ensina? Né? O que ele nos ensina? A revista, o nosso livro, ele traz aí alguns pontos para a gente refletir, alguns ensinamentos. Tá? Em primeiro lugar, nos ensina a sermos puros e limpos. Tá? Como assim puro e limpo? Você vai pensar, né? Ah, mas eu já tomei banho hoje, eu estou limpo. Não, não é nesse sentido, né? Não apenas a pureza, a limpeza, não no que nós fazemos com o nosso corpo, mas também no que nós falamos ou pensamos. Né? Muitas vezes nós adulteramos em pensamento, adulteramos conversando com outras pessoas, tá? Então, isso daí a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, porque nós devemos, aí o sétimo mandamento nos ensina a sermos puros e limpos, tá? Não externamente, mas também internamente nos nossos corações. O sétimo mandamento também nos ensina a vigiar os olhos e todos os sentidos, tá? Vamos vigiar os olhos e todos os sentidos. Nós devemos ter cuidado com o que vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos ou provamos, né? Nós devemos ter um cuidado, vigiar, né? A palavra vigiar não é sentido de espionar, é sentido de ter cuidado, atentar para isso. Por quê? Porque nós podemos estar adulterando apenas com o uso aí dos nossos sentidos. Em um mundo como o nosso, nós precisamos decidir antes o que a gente vai assistir, né? Se nós vamos desligar a televisão, não falar, essa programação aqui talvez não seja ideal, talvez não está adequada. Esse desenho que eu estou assistindo, esse filme que eu estou assistindo, pode ser que não seja tão legal, né? Vamos fugir aí também de conversas imorais e assim por diante, tá? Porque apenas por pela conversa, pelo que a gente está olhando, pelo que a gente está assistindo, tá? Apenas isso pode fazer com que a gente esteja adulterando. Então a gente tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Tomar cuidado. O sétimo mandamento também nos ensina a escolher como amigos pessoas puras. Tá? Nós devemos buscar ser amigos e estar perto de pessoas puras e íntegras que não nos convidam para fazer o mal. Não é que nós devemos ignorar as outras pessoas, falar, essa pessoa não é pura, eu não vou nem conversar com ela. Tá?
Pelo contrário, né, nós devemos levar aí o evangelho, nós devemos falar de Deus para outras pessoas também, né? Anunciar Cristo Jesus para outras pessoas também. Mas quando a gente está falando do nosso círculo de amizade, as pessoas que a gente conversa, com que a gente aprende, com que a gente tem maior contato, né, os nossos amigos de verdade, nós devemos priorizar as pessoas aí que são puras, que são íntegras, que buscam servir a Deus da mesma maneira que nós, tá? Que não nos convidam para fazer o mal. Porque eu vou contar para você, tem muita gente por aí, né? Muitos amiguinhos de vocês que com certeza chamam vocês para fazer maldades, né? Ah, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal. Então, tenho certeza que chamam vocês aí para fazer alguma bagunça, alguma coisa aí na escola ou na rua, etc. Então, vamos ficar atentos com o nosso círculo de amizade, porque a gente pode estar pecando aí se a gente não tem isso como um ponto relevante na nossa vida. Em quarto lugar, nos vestir com decência. Não devemos nos vestir como pessoas do mundo. Nós não falamos de santificação, de sermos santos. Então nós não devemos nos vestir, nos comportar, nos conformar com o mundo, tá? Que só quer se mostrar para os outros. Hoje em dia, se você abrir o seu telefone, aí, o seu Facebook, o seu Instagram, você vai ver que existem pessoas que se vestem, que se preparam apenas para se mostrar para os outros, para se vender para os outros, tá? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes as vestimentas revelam o conteúdo do nosso coração. O conteúdo do nosso coração cheio de imoralidade, cheio de indecência, cheio de o adultério ali presente. E aí as vestimentas elas só refletem isso, esse conteúdo do nosso coração. Então nós devemos ter cuidado e não devemos nos conformar com esse padrão do pecado. Nós devemos sempre ter um ponto de atenção, tá, na nossa vida. Opa, peraí, será que isso é correto? Será que isso não é correto? Então, sempre parar, refletir para verificar se a gente está se nós estamos nos conformando com o mundo ou estamos aí seguindo a palavra de Deus. O pecado pode surgir no coração dos outros a partir apenas de uma roupa. Então, uma roupa aí que você não tomou cuidado com essa questão da decência, você pode estar influenciando as outras pessoas e culminando no pecado aí das outras pessoas. Então a gente deve ter cuidado também nesse ponto das vestimentas, tá? Também o sétimo mandamento traz consigo o ensinamento acerca do casamento, nos casar no tempo certo. A Bíblia nos ensina que o casamento é uma coisa muito boa e nos livra de muitos pecados. Rapazes e moças crentes deveriam querer se casar no tempo certo, assim que possam manter uma família. Tem gente que não quer se casar, ou tem gente que quer se casar, mas depois separa rapidamente. Então a gente separa ou abandona, né? Pior ainda, abandona a família do nada e isso daí vai contra o que ensina o sétimo mandamento. Não devemos pensar como pessoas do mundo, que não querem se casar, apenas namorar, mas também nós devemos aí refletir, esperar em Deus com paciência para encontrar nosso futura cônjuge, nossa esposa, né? Ou para as meninas, o marido. Então devemos devemos esperar em Deus. Deus sabe o que faz, todas as coisas. Então tem gente que quer namorar muito cedo aí, então criançada, vamos ter um ponto de atenção também com relação a isso. Vamos ter paciência, esperar em Deus, tá? E quando for o tempo certo, obviamente que o casamento ele deve ser priorizado. Tudo bem? Então, aí alguns ensinamentos sobre o sétimo mandamento. Na semana que vem a gente continua. Nós vamos estudar o que mais o sétimo mandamento nos ensina, o que esse mandamento nos proíbe de fazer e conselhos para sermos puros. Leitura da semana, Êxodo 20, 14, 1 Coríntios 6, de 15 a 20 e o breve catecismo, perguntas 70 a 72. Questões para vocês.
O que acontece em uma cerimônia de casamento? Ah, não é para falar, olha, acontece um casamento, né? Reflita um pouco mais aí, o que está acontecendo ali nessa cerimônia de casamento? Na cerimônia, hein? Não é na festa. Na festa, falar que você vai comer e beber, calma aí, né? Eu tô falando da cerimônia, tá? O que acontece na cerimônia de casamento? Se somos crentes, somos uma casa para o Espírito Santo. Como podemos glorificar a Deus com o nosso corpo? Uma pergunta aí para vocês responderem. E terceira e última, quando você crescer, você deseja se casar e ter uma família? O que a Bíblia diz disso? Então vamos refletir aí sobre isso. Para finalizar, nós temos entendido as implicações do sétimo mandamento? Estamos obedecendo a esse mandamento dentro de nossos corações? Então será que a gente está entendendo o não adulterarás? Ou a gente está fazendo aí o que Deus abomina, a gente está pecando e não respeitando o mandamento nesse sentido, tá? Como é que será que a gente está se comportando? Vamos refletir durante a semana e na semana que vem a gente volta falando um pouquinho mais sobre ele. Vamos encerrar com oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor, que possamos sempre aprender, estudar um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia, pela oportunidade, ó Deus, te agradecemos pelas atividades que estão ocorrendo na igreja, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui e o Senhor tem renovado, Senhor, as Tuas misericórdias a cada manhã, a cada momento, o Senhor está conosco. Te pedimos, ó Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos enfermos, Senhor, e pela Tua proteção nesses tempos difíceis. Que o Senhor esteja nos guardando a cada momento e permitindo que nós voltemos a estudar mais um pouco na próxima semana. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Legal, pessoal? Então, vamos continuar estudando. Na semana que vem a gente volta. Até mais, fiquem com Deus e qualquer coisa, vamos nos falando por aí. Até mais!